Deus. Como Tu és bom, Pai. Nós estamos aqui novamente, procurando, mesmo sendo pecaminosos, falhos, obedecer a Tua vontade, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Coloca, Pai, entendimento nas nossas mentes para que nós possamos seguir-Te cada dia mais. Senhor, obrigada por mais um dia, pela oportunidade de falar em Teu nome, pela Tua palavra, Pai. Paizinho, eu agradeço-Te pela vida da pessoa que está vendo essa mensagem. E Te peço, meu Pai, que o Senhor, se estiver disposto, possa agraciá-la, permitindo, Pai, que os seus desejos sejam alcançados. É em Teu nome, Jesus, Cristo querido, que eu oro, grata por mais um dia na Tua presença. E Te peço, Espírito Santo, ser comigo ao falar a Tua mensagem e com aquele que vê, que ouve, para que possa ter um entendimento com sabedoria, executando as Suas ordenanças. É em Teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de fé. Novamente, um tema que eu trago muito, mas tem uma fala de Paulo que ela diz que debaixo do sol tudo é vaidade. Paulo não, Salomão, se não me engano. E eu, nas minhas orações aqui, pedindo ao Pai para me mostrar sobre o que era para falar, Ele me trouxe novamente a fé. E ontem eu à noite estava lendo a palavra e teve uma mensagem que eu queria muito trazer, mas o Senhor, Ele é incrível. E é pela vontade dEle, não pela minha. Eu procurei ela aqui, eu deixei até marcado, mas como a minha Bíblia é muito marcada, eu tenho várias marcações para meditar, para poder voltar a ler de novo. Eu sinceramente não encontrei. E o Senhor me trouxe para essa frase: debaixo do sol tudo é vaidade. Debaixo do sol tudo é vaidade. Então vamos à palavra do nosso amado e querido Senhor. Em Hebreus 11, versículo 9 diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aí no versículo 11, capítulo 11, versículo 11 tem: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E aí a gente caminhando um pouquinho mais no 13, todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E aí o nosso amado Deus nos leva para o versículo 17 ainda do capítulo 11. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, pois considerou que Deus era tão poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. E ainda no versículo 20, 21 e 22. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. E pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiou sobre a extremidade do seu bordão, adorando. E pela fé, José,
próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. E aí a gente vai para o 23 e para o 24. Pela fé, Moisés, apenas nascido. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante os 3 meses. E para a gente finalizar os versículos, o 24 e vamos no 27. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E para finalizar, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amados, o que é fé? Eu sempre disse que fé é esperança na certeza e a certeza na esperança. Andar em fé é a gente obedecer. Andar em fé é a gente movimentar sem saber para onde a gente está indo muitas vezes, mas saindo da zona de conforto. Andar com fé é ter coragem de pôr o pé crendo que o chão está lá. Andar com fé é peregrinar pela terra. Andar com fé é a gente viver o impossível. Fé é este escuro. Fé é deixar legado, fé é sacrifício, fé é renúncia. Fé é permanecer em Cristo. Andar sem fé é andar sem calcular os riscos, porque a gente confia de que, se tiver riscos, o Senhor nos guardará. E a fé, quando a gente anda por ela, a gente confia que se a gente cair, a gente vai se levantar. A fé, ela gera na gente obediência. E uma fé genuína gera na gente um futuro que a gente não conhece. Todos esses versículos, eles vieram para mostrar como essas pessoas agiram pela fé. Mas o que mais me chamou a atenção foi o versículo 17, 18 e 19, que fala de Abraão. E Abraão não pensou em momento algum que Deus pouparia Isaac da morte. Mas ele acreditava num Deus tão poderoso, capaz de ressuscitar o seu filho. Olha que fé tremenda. Olha que posicionamento de fé maravilhoso esse que Abraão teve. Muitas vezes, meus amados, nós nos deparamos com dificuldades em meio a incertezas e a gente, por sermos pecaminosos, falhos, de natureza adâmica, a gente, por acreditar que o controle está nas nossas mãos, a gente esquece de alimentar a nossa fé. Eu defendo que Deus fala conosco o tempo inteiro. A gente que não está pronto para ouvi-lo ou não quer ouvi-lo. E eu também defendo que o Senhor é tão amoroso que mesmo quando não é um desejo dele para a nossa vida, mas a gente quer tanto aquilo, ele permite, porque é assim que ele nos trata nas provações. Mas quando a gente caminha pela fé, os nossos desejos, eles existem, mas a gente tem algo maior. O fomento da essência divina que caminha dentro de todos nós, que nos habita pelo sopro de vida dado por Deus. E isso é fantástico. Você pensa o Criador chegar, você foi feito, tá lá um barro.
E aí o Criador chega e faz assim. E você tem uma parte dele em ti. Isso é de uma tremenda e gloriosa certeza, de uma esperança de que você pode ser, sim, muito mais bom do que ruim, muito mais do bem do que do mal. E principalmente, se você acredita nisso, você tem que ter uma fé, porque você não viu esse processo acontecendo. Mas o mais interessante da fé é que, mesmo a gente não podendo vê-la, a gente a sente. E hoje eu convido você, que muitas vezes se apega nas coisas do mundo, que muitas vezes se apega no seu próprio entendimento, que você respire fundo e pergunte para si: o que é fé para você? Quais as coisas que já aconteceram que pela fé você você viveu, e como é que foram esses resultados? Quando a gente caminha na fé, realmente a gente procura ser mais obediente, porque a gente tem mais intimidade com o Espírito Santo e ele nos exorta. Às vezes a gente está querendo ir para um lado e ele está falando: siga em frente, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, só vá rumo ao alvo. E a gente fica muitas vezes parado, ou a gente fala: eu vou dar só um pequeno desvio, eu vou virar ali à direita e depois lá na frente eu volto de novo para a estrada principal. Só que esse desviar de caminho, ele pode te levar para uma rota que não é a rota primeiro que Deus quer para a sua vida, e o seu caminho vai ser muito tortuoso, o seu caminho vai ser muito assombrado, mesmo que naquele momento ele esteja sendo todo divertido, cheio de pompas e de regalias, vai chegar um momento em que esse caminho vai ser tortuoso. Amados, eu faço a vocês um convite hoje para que vocês possam, além de se perguntar sobre a fé, os momentos em que você viveu pela fé e que Deus esteve ali contigo, mas além disso, eu deixo a pergunta de: você está ouvindo o que Deus está falando com você? Nós cristãos temos, a gente tem o sentido, vou dizer assim, pela nossa consciência, de que quando a gente quer alguma coisa e a gente pede direcionamento de Deus e aquilo nos gera paz, é porque é do Senhor. Até porque Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus das coisas muito certas. Deus não é um Deus de confusão. Mas se a gente parar para pensar, principalmente na história de Moisés, a gente sabe que quem endureceu o coração do faraó foi o Senhor. Porque ele precisava ter certeza de que aquele povo realmente ia adorá-lo. E essa certeza não é porque Deus não sabia como aquele povo era. Deus sabe o que eu nem pensei e ousei imaginar ainda na minha vida. Ele não ia fazer diferente com aquele povo. Mas Deus gosta de deixar a gente descobrir as coisas por nós mesmos, de tão amoroso que Ele é, sabe? Igual a gente, quando o filho vai colocar o cadastro, amarrar, que a gente ensina uma vez e fica de longe olhando, naquela expectativa, e quer ir lá ajudar. A sensação que eu tenho às vezes é que Deus está assim conosco. E aí a criança está ali tentando amarrar o cadastro e ela não consegue. E muitas vezes ela insiste e ela persiste, mas muitas vezes ela desiste. E ela grita. Tem coisas que Deus quer que a gente grite por Ele, mas tem coisas que Ele quer que a gente persista pela fé. Então, eu deixo para vocês essa palavra de hoje. Eu deixo uma sugestão de um livro chamado O Peregrino. Eu deixo para vocês uma sugestão de música que é Fala Comigo, da Eixla, para esse dia de hoje.
Não estou dando rota de fuga para ninguém e muito menos ritualizando as coisas. Mas de repente, se você colocar esse louvor, se você falar com o Senhor, estou aqui, quero falar contigo. Pode ser que as coisas tomem um rumo um pouco diferente. E pela minha fé, que essa palavra alcance a sua vida e faça o transbordo nela, movendo você de uma forma sobrenatural. É em nome de Jesus que eu agradeço imensamente a oportunidade que me é dada e que você possa transbordar em fé. Shalom.